Olá, boa tarde. Começa agora mais um encontro com os amigos do TN. Veja o que é destaque na edição de hoje. Revolta e indignação. O motorista atropelou um ciclista na faixa de pedestre e fugiu. Moradores tentam desentupir bueiro e ficam chocados. Encontraram na rede de esgoto um feto de 3 meses. Barrados na porta de casa. Carretas ficam estacionadas no meio da rua em Vila Velha. Quem chega de carro não consegue entrar na própria garagem. Malhar ao ar livre, privilégio dos moradores da ilha. As academias populares ganham espaço e cada vez mais alunos. Mas será que eles malham corretamente? Cuidado! Praticar exercício físico sem orientação pode colocar a sua saúde em risco. E hoje é sexta-feira, dia de se deliciar com as receitas da Dica do Chefe. Hoje vamos preparar torta de abacaxi, uma massa leve, recheio caprichado. Só provando para entender o que estou falando. Tudo isso e muito mais agora no Tribuna Notícias, primeira edição. Motorista atropela ciclista na faixa de pedestre e foge sem prestar socorro. Quem viu a cena ficou indignado. João de Jesus, de 41 anos, estava nesta bicicleta na hora do acidente. Ele tentava atravessar a Avenida Reta da Penha quando foi atingido por um veículo Celta. Seu João foi arremessado a 50 metros e foi parar em cima da ponte da passagem. Ele foi socorrido por uma ambulância do SAMU e levado para o Hospital São Lucas. O motorista do Celta vinha da Reta da Penha, sentido Avenida Fernando Ferrari. Nesse trecho da avenida, ele avançou o sinal vermelho e atingiu o ciclista, que passava por esta faixa de pedestres. O motorista do carro fugiu sem prestar socorro à vítima. Esta jovem viu o acidente e ainda pediu para o motorista parar. Quando eu escutei o barulho, onde o carro estava freando, e só vi quando houve um estrondo e onde o corpo foi arremessado para longe. O motorista do carro parou, saiu do carro, olhou e entrou no carro e saiu. O vidro dele está todo quebrado e a gente gritou para ele não fugir, para ele prestar assistência, mas mesmo assim ele saiu correndo, não deu nenhum ato como se fosse prestar socorro para a vítima. Eu acho que ele não tem caráter. Ele deveria parar e prestar socorro, mesmo que acontecesse o que tinha que acontecer, mas ele teria que prestar socorro, porque eu, como motorista, eu prestaria socorro. 1 hora depois, a Guarda de Trânsito de Vitória encontrou o veículo que causou o acidente. Ele estava abandonado no bairro Jardim da Penha. No vidro, ainda havia sangue da vítima e por toda a frente do carro, marcas da bicicleta de seu João. Uma guarnição da Polícia Militar verificou a placa e não havia nenhuma restrição de furto e roubo contra o veículo, né? Só uma questão aí de pendência de PVA a princípio, mas o carro não é roubado não, a princípio. Em pouco tempo que ficamos no local do acidente, flagramos diversas irregularidades no trânsito. Esses 2 veículos avançaram o sinal vermelho. Já o excesso de velocidade é o que mais se vê por aqui. São irregularidades como essas que deixam a população indignada. Aqui é muito perigoso, inclusive o pessoal passa no vermelho aqui, no verde, né, que é do pedestre. É um perigo e todo dia quase acidente. Os pessoal não respeitam o pedestre, entendeu? E é difícil passar aqui. João de Jesus continua internado no Hospital São Lucas, mas passa bem. E a Delegacia de Trânsito vai apurar o acidente. O motorista pode ser indiciado pelo crime de lesão corporal, com pena aumentada por omissão de socorro. Um estacionamento de carretas no meio da rua. Em Cobilândia, Vila Velha, moradores não conseguem entrar nas garagens das casas porque os caminhões não deixam espaço para manobras. Isso sem falar no barulho e na insegurança. Elas tomaram conta do bairro. Em Cobilândia, em Vila Velha, há carretas espalhadas por todas as ruas. Um transtorno que veio com o progresso. Aqui há muitas empresas de transporte que cresceram e não disponibilizaram garagens para abrigar caminhões e reboques.
Resultado, os moradores ficam prejudicados na hora de entrar e sair nos portões. Como Dona Edith, que está com um reboque parado há 20 dias na frente do portão de casa. Ela também já viu pessoas estranhas entrando no baú e fica com medo. Eu não posso sair aqui à noite, que eu tenho medo, porque fica esses carros aqui, gente, atrás. Entra gente? Entra, já dorme, fica debaixo, passa as pessoas, assaltam. Enquanto Dona Edith dava entrevista, a empresa responsável pelo reboque trouxe o caminhão para retirá-lo da rua. Deixou no local a sujeira que os garis não conseguem retirar devido ao obstáculo. E olha só para onde a empresa trouxe o reboque. Da rua Tadeu Rauta para a rua Otávio Borini, que é simplesmente a rua de trás onde esse reboque estava. Agora, esse lugar aqui já acumula várias outras carretas, como esta aqui, ó, que foi abandonada há mais de 3 meses em frente à escola Pedro Erquinhoff. Ninguém sabe a que empresa essa carreta pertence. Está até com os pneus furados e não serve para nada. João é outro que tem sofrido com os caminhões. Já teve várias vezes, já fiquei impedido de sair de casa e já até acionei a polícia, mas só que a polícia não chega a tempo, então eu tive que dar um jeito de sair por cima da minha calçada para poder sair. A prefeitura não fiscaliza e tem que depois consertar a rua por causa do tráfego pesado dos caminhões. E olha só o prejuízo que também vem para os moradores. A foto mostra o padrão de energia quebrado por uma carreta. A gente gostaria que fossem tomadas providências pela Secretaria de Transporte, Secretaria de Trânsito, para notificar essas empresas o porquê que esses caminhões, essas carretas estão sendo deixadas na rua e colocando em risco, entendeu, a população em si. A Prefeitura de Vila Velha prometeu mandar uma equipe de fiscalização na próxima semana. Se for constatada irregularidade, a empresa responsável será notificada. Bom, fiscalização com data marcada não dá muito certo, né? Tem que fazer sempre e de surpresa. Triplo assassinato na Serra. Moradores de rua, usuários de crack, foram mortos de forma cruel. No local do crime, além da violência, moradores denunciam o descaso da Prefeitura. O crime aconteceu neste local, um terreno abandonado, onde antes funcionava uma marmoraria, no bairro São Geraldo, na Serra. Testemunhas contaram que 4 homens armados entraram no local e atiraram contra 3 pessoas. Todos levaram tiros na cabeça. 2 homens, identificados como Rodrigo e Alemão, morreram na hora. Uma mulher, conhecida como Tuia, além dos tiros, teve a cabeça ferida com este bloco. Deram um tiro na coxa da menina. Ela não quis ser para lá de fora. Deram 3 tiros de pistola na cabeça dela. E depois pegaram essa pedra aqui e colocaram o crânio dela. Ela foi socorrida com vida pelo SAMU e levada para o Hospital Dório Silva. O crime aconteceu por volta da 00:30. No terreno sujo, há várias peças de roupas e embalagens de drogas. Neste local, quem não morre da violência, de tiros, como aconteceu nessa noite, corre o risco de morrer de algum tipo de doença, principalmente de dengue hemorrágica. Porque olha bem a situação que nós encontramos aqui. São vários locais, depressões, que antes eram usados como reservatório de uma empresa que mexia com granito nessa área, que está totalmente tomada pela água suja, que está aqui, ó, virando um criadouro de dengue. Sérgio, vamos chegar mais perto aqui para quem está em casa poder entender o que a gente está falando. Olha só, para vocês terem uma ideia como está essa situação. São vários locais. Há pelo menos aqui umas 8 caixas de depósito de água desse jeito. E os moradores que vivem aqui perto reclamam e com razão. A maioria já pegou dengue. Em muitos casos, a família inteira. E todos que moram aqui correm o risco de pegar dengue de novo, se nada for feito para resolver essa situação. O terreno abandonado fica bem ao lado da Rua Amazonas, em São Geraldo. Preocupa porque nem só eu, como todos os moradores daqui, quase já foi picado por dengue. Inclusive a mulher aqui, vizinha aqui, morreu com dengue hemorrágica que causado desses troços aqui. Minha esposa pegou dengue, minha filha já pegou dengue. Na verdade, a família toda, né? Que absurdo. A mulher que recebeu os tiros acabou morrendo no hospital.
A Prefeitura da Serra já notificou o proprietário do terreno a fazer a limpeza da área. Se a limpeza não for feita, o proprietário será multado. Emprego em bares e restaurantes. Há vagas para garçom, cozinheiro, ajudante de cozinha, caixa e balconista. Cadastro pelo site www.sindibares.com.br. As academias populares de Vitória fazem o maior sucesso. Dia e noite tem gente usando os equipamentos. O problema é que não tem nenhum profissional para orientar. Será que é perigoso? Logo cedo, uma malhadinha de leve, ao ar livre, é muito bom para qualquer um. Mas será que todos sabem o que estão fazendo e se estão fazendo certo? Cheguei aqui com as pessoas fazendo e fui acompanhando. Sabe para que é esse exercício? Eu acho que é para os braços, para movimentar tudo, mas eu não sei direito não, para que não. Não, eu faço errado, eu faço alguns de um tanto, outra quantidade do outro. Por isso a importância de um profissional para dar orientações. Viu? Só que o movimento correto, por enquanto, é com o pé no chão. Se o senhor tem algum problema de coluna, o senhor não deve realizá-lo. E tem que ter cuidado com a execução do movimento. Com uma orientação fica melhor? Muito melhor, nossa. Tá certo. Ou seja, exercício com orientação é sempre melhor. Só que esta profissional não é da prefeitura. Os aparelhos, sim, eles são. E agora a Eliane, que é professora de educação física e também personal, aceitou dar uma volta com a gente pela cidade para mostrar que o que é bom pode até ser perigoso sem um acompanhamento devido. No Parque Moscoso encontramos de tudo. Na academia dedicada à terceira idade, vimos senhores e senhoras perdidos com tantos aparelhos. E foi só a Eliane começar a dar algumas dicas que virou atração. Todo mundo queria uma ajuda. Aí a senhora tem que trazer esse laudo para o profissional para ele poder indicar para a senhora quais os exercícios que a senhora pode realizar. Eu acompanho ela, só que tinha que ter uma professora aqui, porque que nem eu não sei quais aparelhos que ela pode fazer. E todos não faziam ideia de que um simples movimento mal feito poderia ser tão perigoso. Tem que ter cuidado o tamanho da pessoa e o tamanho do aparelho. Por exemplo, ela lá se encontra com o aparelho que seria melhor ela estar do lado de cá. Que aquele aparelho, ele é alto para ela. Todos têm que ser com devida precaução, cuidados específicos, porque ao invés da gente estar ajudando o idoso, a gente pode até machucá-lo mais. Outros detalhes também interferem. Dá uma olhada no visual do seu Sebastião, mandando ver na malhação e todo arrumado. Não atrapalha, não? Não atrapalha, não, pai. Tô acostumado. Alguns movimentos, eles não vão ser colocados na sua amplitude necessária devido à vestimenta. Então, a vestimenta tem que ser adequada. E ainda tem outro problema. Para alguns, bem pequenos, os aparelhos viram brinquedos. Fica balançando. Mas, infelizmente, a gente está num parque comunitário e elas veem isso como um brinquedo. Então, mas não é um específico para essa faixa etária. E não é só no Parque Moscoso que há essas academias. Em Vitória, são 17 espalhadas em praças e até na praia. E ainda há previsão de mais 3 por aí. Uma iniciativa muito bacana, sem dúvida. Ninguém reclama do projeto, mas cobra a presença de um professor. Depois nós começamos a fazer esses exercícios aqui, ficou melhor ainda. Só que a gente precisava, como você falou, de um profissional para orientar melhor. Mas também não é qualquer professor, pelo menos não para a Dona Esmar. Podia ter um Janequine ou então um Eico, sabe? Que é coisa linda, maravilhosa, aquele homem musculoso, lindo. Tudo bem, que não seja um famoso como algumas queriam, mas que seja um profissional. Ela podia ficar, seria uma boa. Que gente animada, né? A Prefeitura de Vitória disse que o conceito das academias para idosos não prevê a presença de um professor, porque os aparelhos simulam movimentos do dia a dia. E disse ainda que no Parque Moscoso há um módulo de orientação com o profissional. Daqui a pouco, moradores chocados, quando desentupiram um bueiro, encontraram um feto de 3 meses. Ele comprometia o comércio do tráfico de drogas. Foi executado por criminosos na Serra. Jovem de 15 anos é flagrada com uma mala cheia de maconha.
A adolescente foi apreendida na rodoviária de Vitória no momento em que iria entregar a droga a um casal. Emprego: o TN traz vagas para auxiliar de serviços, empacotador, fiscal de loja, recepcionista e tem ainda outras oportunidades. E na dica do chefe tem torta de abacaxi. A massa de pão de ló é fofinha e o recheio, você não pode perder essa receita. Tribuna Notícias, primeira edição, a gente volta rapidinho, agora 12h14. Ele tentou dar um susto no enteado e acabou preso por tentativa de homicídio. Veja na reportagem. O lavrador Jânio Eleutério Dias, o Xaninho, de 50 anos, foi preso após ter sido denunciado pelo enteado. O rapaz alegou que o padrasto tentou matá-lo atirando contra ele. O lavrador se defende, dizendo que a intenção era apenas dar um susto. Ele com problema de droga, ele é usuário, sabe, não estava conseguindo trabalhar, começou a mexer nas coisas que não é devido e eu fiquei zangado com ele. Você atirou para matá-lo? Não, eu só queria dar um susto nele. O rapaz ainda acusou o padrasto de ser pistoleiro e de possuir várias armas em casa. Armas que foram encontradas pela Polícia Militar. São espingardas, revólver, faca, facão e munição. Arma? Eu não tenho explicação não, só o que eu gosto de arma. Mas a explicação não convenceu ao delegado de plantão e a tentativa de susto se transformou numa autuação por tentativa de homicídio. Mais um jovem assassinado. O rapaz de 17 anos pode ter sido condenado à morte por traficantes. Ele estaria roubando no bairro, despertando a atenção da polícia e atrapalhando o comércio de drogas. Maicon de Almeida Corneal, de 17 anos, foi assassinado com 12 tiros no bairro Jardim Carapina, na Serra. O jovem havia acabado de sair desta igreja e percorreu apenas 50 metros. Ele morreu na calçada desta casa, que ficou com marcas dos tiros na parede e também no chão. Maicon já havia sido preso. O jovem deixou a cadeia há apenas 3 meses. Segundo os vizinhos, depois de solto, ele continuou a roubar na região. E este é um crime que não é permitido pelos traficantes de Jardim Carapina. Estupradores e roubar aqui dentro, pode ter certeza que não fica vivo, não. Familiares do jovem estiveram no local do crime, mas abalados preferiram não gravar entrevista. Emprego no comércio. São vagas para auxiliar de serviços, empacotador, fiscal de loja, recepcionista de crediário, vendedor e muito mais. Leve o seu currículo em qualquer loja da Adalto ou D&D ou mande o documento para currículos@grupodadalto.com.br. Em instantes, moradores ficam assustados. O bueiro do bairro estava entupido e no local havia um feto de 3 meses. Jovem de 15 anos é flagrada com uma mala cheia de maconha. A adolescente foi apreendida na rodoviária de Vitória no momento em que iria entregar a droga a um casal. Aguarde também para ver a dica do chefe. Hoje tem torta de abacaxi especial. Você não pode perder. Agora 12h20. Moradores tentam acabar com o entupimento na rede de esgoto e encontram um feto de 3 meses. Dentro da sacola, o agente leva para o rabecão o feto, que segundo a perícia tem cerca de 3 meses. Ele foi encontrado dentro deste bueiro, na escadaria Santino Bruschi, no bairro da Penha, em Vitória, por acaso. A escadaria está em obras e um entupimento na rede de esgoto chamou a atenção dos moradores. Quando eu cheguei, eu já estava ali no jornal, o menininho, pequenininho. Aí nós ficamos sem saber o que fazer. Aí chamaram a polícia e vieram pegar ele aí. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Para mim, essa mãe não tem coração, né? Para fazer o que ela fez. Muito triste, né? Uma criança ser jogada assim, né? É triste, mas a gente que é mãe, é desumano isso, não pode fazer isso. Uma adolescente foi apreendida na rodoviária de Vitória. 2 tabletes de maconha. Foi passado óleo em volta para disfarçar o cheiro. Balões de festa também foram apreendidos, que servem para o embalo. Todo o material foi escondido dentro desta mala de viagem, transportada por uma menina de 15 anos de idade.
Equipes do serviço reservado da Polícia Militar receberam informações de que a adolescente estava trazendo a droga do Rio de Janeiro. Ela foi abordada logo após entregar a mala a um casal. Isso dentro da rodoviária de Vitória, onde ela desembarcou. Foi por volta de 8 horas da manhã. A menor utilizou a carteira de identidade de uma tia, substituiu a foto para se passar por maior de idade e viajar sozinha. O casal receptador também foi preso. Lucileide Santos da Costa, a Neide, de 33 anos, e Adriano Francisco Rocha, de 39. O homem também desembarcou na rodoviária. Com ele, o bilhete, trajeto do Rio de Janeiro, no horário anterior ao da adolescente. O caso foi levado para a Delegacia de Tóxicos Entorpecentes na Serra. Hoje também, o delegado apreendeu mais 4 quilos de maconha dentro de uma casa no bairro Novo Horizonte. A droga estava embalada nesta sacola com fita adesiva, resultado de uma denúncia anônima, mas no local ninguém foi encontrado. Mais de 1.400 vagas de emprego no Polo de Confecções da Glória em Vila Velha. São chances para vendedor, caixa, gerente, costureira, ajudante de corte e muitas outras. Mande o seu currículo para unigloria@gmail.com. Agora sim, vem comigo saber as notícias do esporte com o Júlio. E aí, Júlio? Tem boulder, um tipo de preparação para quem faz escalada, só que esse treino vai virar competição nesse fim de semana. E ainda um torneio de golfe que vai dar de presente um kart para quem acertar de primeira. O número 13 é o número da sorte. Daqui a pouco os detalhes. E ainda os gols do Brasileirão, destaque para a primeira derrota do Flamengo no campeonato. Ingrid, tem muita gente de luto na redação hoje, viu? Inclusive o Torino Marques. Na verdade, a gente vai até dar uma satisfação aqui. O Torino, ele deveria, iria voltar, estava tudo previsto para ele voltar na segunda-feira, mas deu uma complicaçãozinha no joelho dele. Então a gente vai pedir, assim, pensamento positivo para que ele volte logo, porque ele está fazendo falta aqui. Um jogador do Fluminense, quando se machuca, aí fica 30, 60 dias fora. Vamos torcer para ele voltar bem logo, se recuperar bem. Ele só não pode ficar muito triste com essa derrota horrorosa do Flamengo, não, vamos torcer para o Flamengo, então, ganhar, para ele ficar bem e voltar a se recuperar bem. Então tá certo, Júlio, valeu. Se você procura emprego e pretende fazer curso profissionalizante, não perca o Tribuna Notícias deste sábado. Vamos mostrar os caminhos para chegar ao mercado de trabalho. É ao 12h15 com Naira Escárdua. O TN volta já e você vai ver. Polícia encontra arma com capacidade para perfurar uma blindagem. Tem ofertas de emprego para auxiliar de obras, ajudante de mecânico, motorista, assistente administrativo e não é só isso não. Para você que não perde uma dica do chefe, prepare-se para mais uma receita surpreendente. Hoje tem torta de abacaxi, massa leve, recheio caprichado, só provando esse sabor. Agora 12h27. Uma arma com capacidade para perfurar a blindagem de nível mais alto. Aqui é usada pelo Batalhão de Missões Especiais. O armamento foi encontrado em Guarapari. A polícia recebeu uma denúncia anônima e 30 homens do BME participaram da prisão dos 2 acusados. A arma é de fabricação americana e de uso restrito das Forças Armadas. Ela foi encomendada por criminosos da Grande Vitória. Também foram apreendidos R$7 mil em dinheiro. As últimas vagas de emprego do TN de hoje são chances para auxiliar de obras, ajudante de mecânico, motorista, assistente administrativo, vendedor para multinacional e coordenador de obras. Mande o seu currículo para currículo@soluçãoempresarial-es.com.br. Você já tentou fazer um bolo de aniversário, daqueles altos e cheios de recheio? Pois é, a dica do chefe de hoje é uma ótima opção para a gente surpreender a família. Uma deliciosa torta de abacaxi com chantilly. E hoje nós viemos visitar a Adriana, que já é uma velha conhecida aqui do Tribuna Notícias. Adriana, hoje você me prometeu, inclusive, fazer mais uma receita deliciosa. Com certeza. Mais uma, sim, de ficar com água na boca. Para não perder o costume, olha aqui, para a receita ficar ainda mais gostosa. E você já faz coleção, né? Já é o terceiro da coleção. Hoje a receita é a torta de abacaxi com chantilly. Para começar, é preciso preparar um pão de ló. Os ingredientes são 4 ovos, 1 xícara de açúcar refinado, 1 xícara de farinha de trigo,
1 colher de sopa de essência e 1 colher de sobremesa de fermento em pó. Em uma batedeira, bata os ovos até dobrar o volume. Acrescente o açúcar e bata novamente até virar um creme claro. Misture o fermento no trigo e, aos poucos, acrescente na massa. Misture com cuidado. Coloque na assadeira forrada com papel manteiga e deixe assar por 15 minutos em forno médio. Enquanto a massa fica pronta, vamos preparar o recheio, que leva 1 abacaxi médio triturado, 100 gramas de coco em flocos e 500 gramas de açúcar. Leve ao forno o abacaxi e, quando começar a ferver, coloque o coco. Deixe ferver mais um pouquinho e, por fim, acrescente o açúcar. Deixe ferver por mais 20 minutos e pronto, o recheio virou uma geleia de abacaxi. Por último, vamos precisar de uma caixa de creme de chantilly. Coloque para bater até tomar consistência. Pronto, gente, os ingredientes já estão preparados e os pães também já estão prontos. Agora, Adriana, a gente precisa de 2 pães para a receita ficar completa. Por quê? Isso é porque senão a torta não vai ter altura. Ela vai ficar só com o recheio. Então, com 2 pães de ló, a gente coloca até 3 recheios. Para quanto mais recheio, mais saborosa a torta vai ficar. Agora é só montar. Primeira camada de bolo, segunda camada de doce e a terceira de chantilly. Aí repete o mesmo procedimento até terminar com a última camada de bolo. Gente, pronto, a torta tá pronta e olha só de olhar eu tenho certeza que ela tá deliciosa. Só que eu só vou comprovar depois que eu comer. Então, Adriana, você faz esse favor pra gente, corta essa torta pra gente ver se realmente tá boa? Corto, com o maior prazer. Então, vamos lá. Gente, a torta da Adriana tá mais do que aprovada. E vocês aí da redação, se vocês quiserem sempre me colocar para fazer essa matéria de dica do chefe, eu vou adorar. Comilona, você, hein, Raíssa? Mais uma candidata a fazer a dica do chefe, né? E você acredita que eu não estava aqui ontem à tarde para comer essa delícia? E se você perdeu algum detalhe da receita, acesse o nosso site daqui a pouquinho, www.redetribuna.com.br/televisão. E que tal você ensinar a sua receita pra gente? É só deixar a sugestão no nosso site ou ligar 3331 9050. 3331 9050. Eu vou adorar te conhecer e a sua receita também. Obrigada pelo carinho de sempre, pela audiência. Você faz parte da nossa liderança. Uma ótima tarde e um excelente fim de semana para você.